Você já foi à padaria comprar 200 gramas de presunto? Eu espero que não, pois a unidade de massa é o grama e não a grama. E esse é um problema de concordância nominal, tema que a Thaís inicia nesta aula. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre concordância nominal. Bem, concordância nominal é a solidariedade que existe entre os nomes substantivos e os nomes adjetivos. Então, nós vamos observar, em linhas gerais, que o adjetivo sempre concorda em gênero e número com o substantivo. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. O adjetivo sempre vai estar concordando com o substantivo. Essa é a regra geral de concordância nominal. Entretanto, são frequentes os erros de concordância nominal no falar cotidiano. Por exemplo, expressões como tomar um chopes ou ainda pegar um clipes para papel. São expressões frequentes e ambas construções erradas, você sabe disso. Você deve tomar um chopp, ou um de cada vez, e pegar um clipe para papel, tá? Então, cuidado com essas palavrinhas muito comuns no cotidiano. Bem, há, entretanto, outras palavras, outros adjetivos que ignoram essa regra elementar de concordância nominal. Existem aqueles adjetivos que nós chamamos invariáveis, ou seja, eles vão manter sempre o mesmo formato. Esses adjetivos são ultravioleta, então nós dizemos raios ultravioleta, infravermelho e as cores azul marinho e azul celeste. É correto dizer então ternos azul marinho. E já que eu falei para você em adjetivos compostos, não é demais relembrar aqui a regra de flexão nominal dos adjetivos compostos. Você sabe que quando o adjetivo é composto, via de regra, somente o último elemento deve ser flexionado. Então, quando eu tiver, por exemplo, um termo como econômico-político, eu vou dizer questões econômico-políticas, tá? Então, vou jogar só o último elemento no feminino plural, acompanhando o substantivo questões. Bem, são frequentes os erros quando nós empregamos também aqueles adjetivos que dizem respeito à cor. Por exemplo, cor de rosa. Cor de rosa é também um termo invariável. Todas as cores, cor de rosa, cor de qualquer coisa que você imaginar, é sempre invariável. Isso também é válido para quando o segundo elemento de um adjetivo é um substantivo. Quando eu digo, por exemplo, verde garrafa, a expressão toda fica invariável. Eu digo, então, camisas verde garrafa, porque garrafa é substantivo. Então, isso faz que o adjetivo composto inteirinho fique invariável, não se flexione nem em gênero nem em número. Agora, há outras palavras que são adjetivos, às vezes as pessoas nem as identificam dessa maneira e por isso acabam errando na concordância. É o caso da palavra leso, que segue a regra de concordância nominal, tá? Então, vamos observar no nosso primeiro exemplo, além do adjetivo leso, outros que causam alguma confusão, como é o caso de anexo, de incluso, kit, tal. Vamos ver? Então, nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui o adjetivo leso, que está flexionado, concordando com pátria. Cometeu crime de lesa pátria. Temos aqui o adjetivo juntas, que está concordando com o pronome substantivo elas. Elas saíram juntas, tá? Então, errado seria dizer que elas saíram junto, né? Elas saíram juntas, isto é um adjetivo e concorda com o nome em questão. Os documentos seguem anexos. Veja, anexo também é um adjetivo e está concordando no plural com o substantivo documentos que está no plural. Observe que o artigo também sempre concorda com o substantivo, né? Então, isso também é uma questão de concordância nominal. Temos aqui o adjetivo inclusos no plural, concordando com o nome passeios. Aquele rapaz já está quite com o serviço militar. Essa aqui é importante porque é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que o rapaz está quites com o serviço militar, né? Mas não é verdade. Nós estamos quites, nós no plural, mas ele está quite.
Tá? Então, está aqui a palavra no singular concordando com o nome também no singular, o substantivo no singular, substantivo e adjetivo. E aqui, tais notícias. Você vê que tais foi para o plural, concordando com o substantivo notícias que se encontra no plural. Então, você vai gravar que é sempre o substantivo quem manda, né? O substantivo está no singular, então os adjetivos, os determinantes, de um modo geral, ficam no singular. O substantivo está no feminino, então os outros também vão ficar no feminino. Agora, você observou comigo aqui a palavra junto, que pode ser um adjetivo e, nesse caso, está sempre concordando com o substantivo. Mas não vamos confundir esse junto com aquele que aparece na locução prepositiva. Veja os dois exemplos, ambos corretos. Então, você observa que no primeiro caso, elas ficaram juntas. Nós temos aqui juntas como adjetivo, concordando em gênero e número com o pronome substantivo elas, também no feminino plural. Mas isso não se confunde com esse junto que aparece aqui na segunda frase. Este junto faz parte da locução prepositiva junto de. E como você sabe, todas as preposições são invariáveis. E aquelas palavras que estão dentro de uma locução prepositiva também. Então, elas ficaram junto da mãe, junto à mãe também seria possível, finalizando com a preposição a. Então, veja que essas duas coisas não se confundem, tudo bem? Ora, algo semelhante acontece quando nós tratamos com o adjetivo anexo. Você viu agora mesmo comigo que anexo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Mas existe ainda uma expressão invariável que envolve a palavra anexo. É a expressão em anexo. Veja como ela se comporta. Então, nós temos aqui que os documentos vão anexos, no plural, porque documentos está no plural. Entretanto, os documentos vão em anexo. Esta é uma outra forma de nós construirmos este raciocínio. Vão em anexo, a expressão toda é invariável. Quando você tiver a preposição antes, sempre esta preposição em, a palavra anexo fica invariável, independentemente de se referir a um termo no plural. Tudo bem? Os documentos vão em anexo ou então os documentos vão anexos. O que você não pode é misturar essas duas coisas. Mesmo, próprio e obrigado também seguem a regra geral de concordância nominal. Vamos ver? O próprio diretor nos disse isso. Próprio, masculino singular, concordando com o diretor. Se fosse diretora, diríamos a própria diretora. Mesmo caso da palavra mesma, o pronome. A mesma mulher ou o mesmo homem, não é? Conversou conosco. E agora, o caso mais curioso, este aqui, do obrigado, que as pessoas erram frequentemente na sua linguagem cotidiana. Muito obrigadas, disseram as meninas ao receberem o elogio do mestre. E aqui nós estamos simulando uma situação em que as meninas responderam em uníssono, quer dizer, responderam ao mesmo tempo. Então, elas dizem obrigadas, obrigadas, que concorda com as meninas. E nós estamos observando aí que essa concordância é um tipo de concordância chamada ideológica, porque ela se dá, inclusive, com a pessoa que fala, né? Não se dá necessariamente com os termos que aparecem dentro da frase, mas se dá com as próprias pessoas. É o que acontece quando nós ensinamos que as mulheres devem dizer obrigada e os homens devem dizer obrigado, né? Então, essa concordância é a concordância ideológica, chamada de silepse também. Quer dizer, o homem diz obrigado e a mulher diz obrigada porque essa concordância está sendo feita com o sexo do falante. Quer dizer, nós extrapolamos a noção de gênero, caímos na de sexo. Mas isso é muito comum na língua portuguesa. Acontece, por exemplo, quando nós empregamos os pronomes de tratamento. Se eu disser, Vossa Alteza é muito bondoso, com certeza eu estou falando com um príncipe. Mas se eu disser, Vossa Alteza é muito bondosa, eu estarei falando com uma princesa. Quer dizer, o adjetivo bondoso ou bondosa vai concordar com o sexo da pessoa a quem eu me refiro. E nós sabemos que os pronomes de tratamento estão todos no feminino. Eles são formas femininas, mas podem se referir a pessoas de ambos os sexos, sem nenhuma alteração.
né? Bom, acontece ainda silepse em outros casos. Por exemplo, quando eu trato o meu interlocutor, uma segunda pessoa, por uma segunda pessoa do plural. Eu uso a do plural no lugar do singular. Ou ainda, quando eu quero me referir a mim mesma, mas eu emprego a primeira pessoa do plural. É o chamado plural de modéstia. Vamos ver o exemplo? Então, nós temos aqui, porque eu disse a você que acontece uma concordância ideológica. Observe comigo essa frase com muita atenção. Sois injusto comigo. Aqui, sois está na segunda pessoa do plural, mas eu estou falando com uma pessoa só, não estou falando com mais de uma pessoa, mas eu uso esse tratamento mais cerimonioso. Então, o que acontece com o adjetivo? Permanece no singular, exatamente para indicar que eu falo apenas com uma pessoa, embora empregue o pronome de segunda do plural. Aqui, seremos breve em nossas apresentações. A mesma coisa. Seremos é um pronome de primeira do plural, nós. Entretanto, eu estou falando apenas de mim. Isto é o plural da modéstia, né? Então, como é que eu identifico isso? Breve, o adjetivo permanece no singular, concordando com a pessoa a que eu me refiro, e não com essa forma verbal que está no plural, e não com o pronome nós, perdão, tá? Bem, outro caso de concordância com o gênero subentendido é aquela que acontece quando nós nos referimos a nomes de rios, cidades e vinhos. Veja, o caudaloso Amazonas. Por que caudaloso, né, se Amazonas é feminino plural? Caudaloso porque é o rio, né, o caudaloso rio Amazonas. E bela, Salvador, se Salvador é uma palavra masculina, né? Bela cidade de Salvador. Está aí concordando com a palavra cidade. Bem, e para finalizar a aula de hoje, vou fazer uma observação muito importante, a saber que os advérbios são todos invariáveis. Isso já é um gancho para a nossa próxima aula. Os advérbios são invariáveis e vou citar como exemplo aqui os advérbios menos e alerta. São sempre invariáveis. A palavra menos, às vezes, não será um advérbio, será um adjetivo, mas de qualquer forma sempre será invariável. Por isso, devemos corrigir quem disser que o Brasil precisa de menos corrupção. Isso não existe. Precisa de menos corrupção. E para que essa erva daninha não tome conta do nosso país, nós devemos ficar alerta. Se você quiser anotar o exemplo, é rapidinho. Vamos lá? Então, o mundo precisa de menos preconceito. É adjetivo porque modifica substantivo, mas é invariável. Simone é menos bonita, modifica adjetivo e advérbio, sempre invariável. Todos ficaram alerta. Esta palavra é um advérbio e não tem plural. Tudo bem? Então é isso aí. Até a próxima.